Participação, a presença do nosso psicoterapeuta clínico Fernando Vieira Filho. E ele trouxe o tema hoje: como entender e lidar com o luto. Quem não perdeu ainda uma pessoa querida, um ente querido, um parente, um amigo, alguém conhecido, né? Vai procurar se enquadrar no que nós vamos comentar aqui. Agora, quem já perdeu aí um parente, principalmente, um amigo, uma pessoa conhecida, e essa pessoa teve dificuldades aí em aceitar realmente, digamos, esse passamento daquela pessoa, então a gente vai estar mostrando aí algumas alternativas de superação, como a pessoa deve se portar diante de um fato que realmente é melindroso, mas que de fato todos nós vamos passar por isso. É a única verdade que nós temos na vida, né? Não tem como escapar disso. E aí, o Fernando trouxe esse tema para nós. Fernando, boa tarde, é um prazer tê-lo aqui no Polícia Notícia, mais uma vez, trazendo aí, como sempre, um assunto polêmico, né? Como entender e lidar com o luto, Fernando. Faria, esse é um assunto que todo mundo um dia vai ter que passar por isso. Quem já não passou... Então, quer dizer, é um assunto que nós temos que estar bem imbuído disso e entender bem. O luto, gente, é normal na vida de qualquer ser humano, tá? Então, o luto a gente tem que aprender o que, Faria? Respeitar as fases do luto. A fase mais difícil do luto, ela ocorre na primeira semana até os 6 meses, mas pode se prolongar até uns 2 anos. Tem que saber lidar com a situação, então, Fernando? Isso. O luto é inevitável na vida de qualquer ser humano. Então, quer dizer, a gente tem que entender, viu, que aquele período do luto, as primeiras semanas, os primeiros 6 meses, são períodos em que a pessoa ela vai ficar fragilizada, tá certo, Faria? É um período que a pessoa ela pode desenvolver aquilo que a gente chama de depressão reativa, tá? Por que reativa? Porque é uma depressão decorrente de uma reação de um fato que ocorreu, tá certo? Porque essa é um tipo de depressão que a pessoa passa, por exemplo, quando rompe um casamento, quando ela perde um emprego de supetão, por exemplo, um emprego que ela achava que ia ter por muito tempo, e quando ocorrem essas mortes, tá? Então, dependendo do tipo de morte que a pessoa vai enfrentar, que a pessoa enfrentou com parente, com amigo, vai ser o problema que ela vai ter na questão do luto. Vai do tipo de relacionamento também que a pessoa tem, ou seja, se for um amigo é um tipo de luto, se for um pai, uma mãe, um irmão, é outro tipo? Pode ser porque assim? Tudo é gradação, viu, Faria? Quando é um amigo, o choque muitas vezes pode demorar por umas 2, 3 semanas e vai passando, vai amenizando. Por quê? A pessoa não tinha uma convivência muito grande. Sim. Mas quando é uma pessoa que você ama, é um pai, uma mãe, um irmão, que você está ali quase todo dia com essa pessoa, aí realmente, Faria, isso aí vai depender do grau de sensibilidade de cada pessoa para enfrentar um obstáculo. Com certeza. Tá? E vem aquela ordem que não é considerada a ordem natural das coisas, né? Por exemplo, uma mãe perdeu o filho. Geralmente é o filho que perde a mãe pela lei natural da vida, né? A mãe vai envelhecendo, aquela coisa toda, o filho vai logo atrás, aquela situação. Mas quando inverte isso, a dor é pior, Fernando? A dor é pior. A mãe perdeu o filho? Porque mãe nenhuma gosta de perder o filho, tá? Não é natural isso, tá? Então, quer dizer, a dor da mãe é muito grande. E era uma das coisas que o Chico Xavier ele fazia muito quando estava vivo, era consolar as mães, tá? Através da psicografia dele. E assim a mãe, por exemplo, que perde um filho de forma violenta ou por uma doença, ela tem que entender o seguinte, que esse filho, ele sempre vai estar com ela, tá? Ele sempre vai estar com ela, só que numa outra dimensão, tá? Aí, nesse ponto, viu, Faria, é sempre bom a pessoa buscar a religiosidade na vida dela, tá? Então, se a pessoa tem uma determinada religião, aquela religião ela vai consolar ela. Ok, tá? Fernando, a gente vai abordar esse assunto, entrar mais a fundo com relação a esse assunto, que é um assunto, como o Fernando mesmo disse, todos nós um dia vamos passar por uma situação como essa, né? Perdendo alguém. Então, realmente, é um assunto bastante interessante. Mas, bom, Polícia Notícia hoje com o Fernando Vieira Filho, nosso psicoterapeuta clínico, abordando como entender e lidar com o luto. Fernando, você citou para nós aqui o embotamento. O que é embotamento nessa questão do luto? Então, esse embotamento ele ocorre geralmente nas primeiras semanas, tá certo, Faria?
Bom, Polícia é Notícia hoje com o Fernando Vieira Filho, nosso psicoterapeuta clínico, abordando como entender e lidar com o luto. Fernando, você citou para nós aqui o embotamento. O que é embotamento nessa questão do luto? Então, esse embotamento ele ocorre geralmente nas primeiras semanas, tá certo, Faria? Por quê? A pessoa ela começa a ficar muito fragilizada e começa a se deprimir. E nessa depressão, muitas vezes, ela começa a deixar de fazer as coisas, não quer mais ir trabalhar, não acorda cedo. E aí, nesse caso, viu, Faria, é importante a pessoa ser levada a um clínico, a um médico, para que ela possa fazer uso de medicamento correto. Tá? Existem medicamentos hoje em dia que agem de forma muito rápida, por exemplo, nesses casos. Então, a pessoa vai tomar um antidepressivo por uma temporada, até que ela se estabilize, aquela questão emocional dela fique estabilizada. Mas isso com acompanhamento médico? Com acompanhamento médico. Sem acompanhamento médico não tem jeito. Porque a pessoa às vezes vai começar a tomar determinados remédios, comprimidos, vai tomando e a coisa complica. Isso aí hoje é outra crença, é outro mito que existe no mercado. As pessoas têm a achar que a pessoa consegue comprar um medicamento hoje, principalmente um medicamento antidepressivo e um calmante. Ela não consegue comprar sem a receita médica, tá? Farmácia nenhuma em Uberaba vende isso, sem receita médica. Então, de todo jeito, a pessoa tem que procurar um profissional para poder se medicar, até que saia daquela fase difícil que ela está. Inclusive, Fernando, essa fase, igual você disse no início do programa, que pode durar de 1 semana a 6 meses. Passado ali os 6 meses, a pessoa já começa a ter uma aceitação normal daquele luto? Começa, Faria. Aí ela já começa a entender, ela começa a aceitar o fato. Assimilar. Ela vai assimilando e entendendo. Se ela tiver uma religião, o que é muito bom uma religião, então aí essa própria religião dela, ela vai começar a consolar ela, tá certo? Então nós temos o caso, por exemplo, da doutrina espírita, tá? A doutrina espírita, nesse sentido, ela consola de forma total a pessoa, porque a pessoa aí tem certeza de que aquele ente querido, ele simplesmente mudou de endereço, passou para um endereço cósmico, mas continua ali, firme, do seu lado. A pessoa que acompanha, no caso, a doutrina espírita, realmente quem é espírita, aceita melhor isso, né? Sempre lembrando que não fazemos apologia a esta ou aquela religião. A gente cita realmente a religião porque faz parte do assunto e é importante. Né? Então a gente sempre destaca essa religião como realmente aceitação melhor. E não é só a doutrina espírita, nós temos aí o pessoal que é budista, tá certo? O pessoal budista, tem o pessoal que não tem religião, mas é espiritualista. Então todas essas facções, vamos dizer assim, religiosas, elas consolam bem a pessoa. Aliás, viu, Faria, a religiosidade eu sempre coloco como o melhor medicamento, tá? Porque na realidade o antidepressivo que a pessoa vai tomar, ele vai servir de muleta para a pessoa se apoiar até ela conseguir sair daquele estado, daquele embotamento, vamos dizer. Como eu disse, ela não pode permanecer com o medicamento. Aquilo é ela só um estágio. É um estágio. E o médico ele vai tirar depois, quer dizer, ele vai desmamar esse medicamento da pessoa. Tá? Isso aí vai a critério de cada profissional. Com certeza. Bom, hoje com o tema como entender e lidar com o luto. Então, mais um intervalo comercial, a gente vai rapidinho e a gente volta trazendo mais informações da movimentação policial e dentro desse assunto aqui, ele vai explicar para a gente o apoio da família e também de amigos, que é sempre muito importante quando a gente perde uma pessoa que até então a gente não esperava, né? Porque quando você espera, o Fernando vai comentar sobre isso também, de certa forma você aceita. Agora, quando acontece aquele baque repentino, aí realmente é dolorido para todos nós. Então, intervalo comercial, a gente volta rapidinho. Entender a lidar, como entender e lidar com o luto é o tema de hoje, o Fernando trouxe para nós. E Fernando, eu até citei aqui no intervalo comercial, antes da gente ir para os patrocinadores, a questão do apoio da família e também dos amigos naquele momento de luto, né? É sempre importante ali você ter essas pessoas por perto? O Faria, é muito importante o apoio dos amigos, tá? Porque os amigos servem de apoio, é igual aquela velha história. O amigo, muitas vezes, ele faz o efeito do medicamento, tá? Porque o medicamento também é para servir de apoio à pessoa, para a pessoa dar conta de passar por aquela tempestade sem se machucar muito, tá?
Então a amizade, a família é muito importante. Porque a gente é indispensável. A gente estava comentando, né, Fernando? Quando a pessoa perde um ente querido de uma forma trágica. Isso. Porque tem aquela morte que às vezes o cidadão ele está hospitalizado, já é idoso, bem de idade, então a gente sabe que aquilo vai acontecer, você já vai se preparando para aquele momento, né? Exatamente. Agora, quando acontece, por exemplo, um suicídio, acontece um atropelamento, acontece um acidente com vítima fatal, o avião cai, aquela coisa toda, tudo isso que não era esperado. Aí o trauma é maior, Fernando? É maior, porque pode despertar na pessoa que está passando por aquele luto sentimentos de ódio, de mágoa, de traição, tá? Porque isso, a traição, por exemplo, o sentimento de traição, ele ocorre muitas vezes no suicídio, no luto de um suicídio, tá? Uma mãe, por exemplo, que perde um filho, que se suicida, muitas vezes ela começa a sentir aquele sentimento de raiva e de traição daquele indivíduo não ter procurado ela, não ter procurado ajuda antes de cometer aquele ato extremo que é o suicídio. Olha, e nesse caso também, Fernando, a pessoa que está passando por isso, é importante ela falar ali do sentimento, daquele momento dela ali? Sem dúvida nenhuma. Viu, botar para fora? Botar para fora, tá? Porque esse trauma que a pessoa passa durante o luto, por exemplo, é um trauma que a pessoa tem que falar. Por isso que você vai muitas vezes no velório, as pessoas que estão envolvidas, os parentes daquela pessoa que morreu, que está ali sendo velada, geralmente eles falam muito. Tem uns que ficam muito verborrágicos, falam demais, parece até que a pessoa está eufórica, tá? Mas não, aquilo ali é uma forma que a pessoa tem de extravasar toda a tristeza e às vezes até o desespero que ela está sentindo. No caso, então a gente tem que ter paciência. No caso, quem são os sobreviventes dessa história? Sobreviventes são os parentes que ficaram, tá? Porque muita gente, por exemplo, igual acontece com mãe, por exemplo. A mãe, quando ela perde um filho, ela tem mais um ou dois filhos, muitas vezes ela fica presa só naquele ente que morreu e esquece dos outros que estão vivos, que sobreviveram, que são sobreviventes. Então, sempre que a gente trata, por exemplo, a pessoa que está com problema no luto, eu sempre recomendo, ó, você tem mais 2 filhos, você tem seu marido, então procure entender que essas pessoas estão vivas e elas precisam de você. Agora o outro que morreu, ele já não precisa mais de você. É como diz lá no Evangelho, viu, Faria? O Cristo falou, deixai os mortos cuidar dos mortos. Quer dizer, a pessoa já faleceu, quer dizer, não adianta mais você ficar se ocupando dela. Tá? Você tem que se ocupar do sobrevivente, das pessoas que estão ao seu redor. A vida segue, né, Fernando? Segue. Inexoravelmente, viu, Faria? Então a pessoa, por isso que a religiosidade é importante, porque a pessoa vai procurar recurso, vai procurar ajuda dentro da igreja, junto com o pastor, junto com o padre, junto com o médium espírita. Você entendeu? E é importante. Se precisar do apoio do medicamento, procure o médico. Não deixa o negócio desandar, não deixa afundar. Tá certo? Se você nota que você está perdendo o controle, você não consegue levantar da cama para ir trabalhar, marca consulta com o médico. A tendência é essa, Fernando. No caso, a pessoa fica tão deprimida, tão depressiva, que acaba deixando a vida, fala, não vou trabalhar hoje, então, não vou estudar, não quero sair mais, quero ficar em casa. Faria, isso não é o normal que acontece, tá? Isso aí são casos que acontecem quando a pessoa ela já tem vamos dizer assim, uma sensibilidade muito grande. Muitas vezes, viu, Faria, as pessoas elas já têm uma depressão que a gente chama de depressão subclínica, quer dizer, uma depressão camuflada. Você não vê que a pessoa está deprimida porque ela, muitas vezes, é uma pessoa alegre. Se mantém forte. Ela se mantém forte. Mas quando acontece, por exemplo, um baque desse na vida da pessoa, ou uma desilusão amorosa, ou um luto, por exemplo, aquilo que ela estava escondendo, aquela tristeza, aquela angústia, aquela melancolia, ela vem para cima como se fosse um vulcão. Explode e a pessoa cai de uma vez. Aí nesse ponto ela tem que buscar o recurso medicamentoso. E nesse caso específico assim, pessoas que estão próximas, elas podem orientar, mostrar o caminho para aquela pessoa? Isso, a pessoa próxima, o parente, ele tem que entender uma coisa. Se a pessoa apresenta esses sintomas, que ela não consegue levantar da cama, não quer tomar banho, não quer comer, está dormindo mal, gente, isso não é frescura.
Eu já chamei a atenção de muito pai e mãe, muitas vezes, que fica, meu filho está com a frescura. Gente, isso não é frescura, não é fricote, tá certo? Isso é uma doença séria, tá certo? A pessoa, quando ela sofre um trauma, igual um luto, por exemplo, uma perda repentina de um amigo, de um parente, aquilo ali causa muitas vezes uma distonia mental na pessoa, que faz a pessoa colher essa depressão de uma forma muito rápida. Tá? Ou às vezes até um outro distúrbio psíquico a pessoa pode apresentar. Então os parentes, os amigos, eles têm que ter o quê? Em primeiro lugar, compaixão da pessoa, viu, Faria? Então se vê que a pessoa está naquela tristeza, ela não consegue superar, procura um profissional. Antes que a pessoa cometa, às vezes, até uma besteira. Tá? Ok, só para a gente fechar aqui nas